Sejam muito bem-vindos. Hoje vocês irão conhecer uma das histórias mais extraordinárias já contadas. Um momento em que o céu obedeceu à voz de um homem e o impossível aconteceu diante de todo um exército. Prepare-se para testemunhar o dia em que o sol parou. O campo de batalha tremia, homens suavam, espadas reluziam sob o sol ardente. E Josué, o guerreiro escolhido, levantou os olhos ao céu, não em medo, mas em fé. O inimigo era numeroso, o tempo era curto e o dia começava a se despedir. Mas havia algo que o tempo não podia vencer: a promessa de Deus. Imagine a cena: um deserto dourado, um exército marchando, bandeiras tremulando ao vento. O olhar de Josué era firme, determinado. Ele sabia que a vitória dependia de algo além da força dos seus soldados. A batalha avançava, o cansaço batia, mas a convicção em seu coração era mais forte que qualquer exército inimigo. Cada golpe de espada, cada grito de guerra ecoava não apenas a luta pela terra, mas a confiança em um Deus que nunca falha. O tempo era seu maior adversário, e o sol, como uma ampulheta celestial, escorria rapidamente para o horizonte. O sol descia lentamente, tingindo o horizonte de vermelho. Cada minuto que passava era uma vantagem para o inimigo. Josué sabia que, quando a noite chegasse, seus adversários se esconderiam nas sombras, fugiriam pelas colinas e a vitória prometida por Deus se perderia na escuridão. A urgência queimava em sua alma. Não era apenas uma batalha, era o cumprimento de um propósito divino. Foi então que ele fez o impensável. Em meio ao caos da guerra, ele ergueu as mãos e, com uma voz que ecoou por todo o vale, gritou diante do céu e de seus homens: Sol, detenha-se sobre Gibeon, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. Por um instante, o universo pareceu prender a respiração. Não foi um pedido tímido, mas uma ordem nascida de uma fé inabalável. E então, o silêncio. Os guerreiros pararam. O vento cessou. As sombras que antes dançavam sobre a areia congelaram no lugar. E o impossível aconteceu. O sol não se moveu. O tempo, essa força implacável que rege toda a existência, curvou-se diante da fé de um homem. Pense nisso. O próprio sistema solar, a rotação da Terra, tudo respondeu àquele comando. A luz dourada do dia se fixou sobre o campo de batalha, intensa e surreal. Aves que voavam ficaram como que suspensas no ar. A poeira levantada pela batalha parou, como partículas imóveis flutuando em um quadro. Naquele momento, todos entenderam que não estavam sozinhos. Porque quando alguém crê de verdade, até o céu se torna servo da sua confiança. Deus não respondeu com trovões, não enviou anjos com espadas flamejantes ou sinais espetaculares. Ele apenas fez silenciosamente, poderosamente. Ele sustentou o sol no céu. Enquanto o astro-rei permanecia imóvel, o coração de Josué ardia, não em orgulho, mas em adoração. Ele não havia ordenado ao céu por arrogância ou para exibir poder. Seu grito foi um ato de obediência desesperada, uma declaração de que ele dependia inteiramente do poder de Deus para cumprir a missão que lhe fora dada. E Deus ouviu, porque reconheceu naquele grito a fé pura de quem luta pelo propósito divino. Aquele milagre não era para glorificar Josué, mas para mostrar a todos que o Deus de Israel é um Deus que ouve e que age em favor daqueles que confiam nele. Com o dia prolongado milagrosamente, a batalha terminou antes que a noite chegasse. O inimigo foi completamente derrotado. O povo de Israel venceu não apenas pela espada, mas pela fé que moveu os céus. E as gerações futuras lembrariam daquele dia não como uma simples história de guerra, mas como um testemunho eterno do que acontece quando a fé ultrapassa os limites da razão e da lógica humana. Naquele campo, sob a luz de um sol que se recusou a se pôr, os soldados se ajoelharam em gratidão. Deus não apenas parou o sol,
Ele acendeu uma nova chama de esperança e confiança no coração dos que creem, uma chama que arderia por séculos. O dia em que o sol parou não foi apenas sobre um milagre cósmico. Foi, e ainda é, sobre um Deus que continua presente e ativo. Um Deus que responde àqueles que ousam pedir o impossível, não por capricho, mas por alinhamento com a sua vontade. Essa história nos ensina que a fé verdadeira não mede as circunstâncias, não calcula as probabilidades, não se intimida com o tamanho do desafio. A verdadeira fé olha para o céu e diz com convicção: se Deus prometeu, o tempo vai esperar. Se Deus está comigo, o impossível vai acontecer. O mesmo poder que deteve o sol está disponível para nós hoje. Se essa história tocou o seu coração, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa de um milagre. E lembre-se sempre, quando a fé fala, até o universo precisa ouvir. O mesmo Deus que parou o sol por Josué, ainda faz o impossível por aqueles que confiam. Muito obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever para mais histórias que reacendem a fé. Até a próxima.